Seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente sempre está batendo um papo sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Aqui comigo, meu amigo Pires, aqui de longas datas. Prazer, Pires, mais uma vez você aqui com a gente. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação a gente estar nesse projeto e aqui poder explorar juntamente com você, né, sobre conhecimento, né, a gente poder falar sobre empreendedorismo e trazer principalmente você que quer empreender, você que está empreendendo, principalmente eu falo, né, quer empreender ou está empreendendo no CNPJ de outros, né, que também tem esse empreendedor Com e certeza. que pensa muitas vezes em colocar um negócio e, aí, e a gente poder trazer conteúdos aqui para você que quer crescer profissionalmente, você que hoje é um gerente, né, poder liderar uma equipe. Então a gente está sempre trazendo aqui conteúdo de altíssima qualidade com convidados assim, que nem o Olha nosso amigo que aí. está aqui E hoje, para né? enriquecer mais ainda essa conversa, quem é que está aqui com a gente, Pires? Né? Nosso amigo Roberto Leal, um consultor de longas datas, meu amigo que assim a gente já fez muito trabalho junto, né, Roberto? E assim, para nós é uma grande honra ter você aqui nesse momento. Tenho Seja certeza que hoje a gente bem-vindo, vai, seja bem-vindo. né, bater um Obrigado, papo. obrigado. Então eu queria aproveitar a oportunidade, né, para agradecer aí o convite, né, de que é a primeira vez que eu estou participando aqui do Voxcast. E aí, para mim é uma grande honra estar aqui junto com o Pires e com você, Jonas. Então, para mim, realmente eu tenho sempre assim nesse princípio que a gente está iniciando, eu tenho uma missão pessoal de vida, né? Eu consegui distinguir bem o que eu preciso fazer na sociedade e tudo, que é ajudar as pessoas e até as empresas a atingir os seus objetivos na vida através do conhecimento, né? Sempre com sabedoria, né? E esse é o meu propósito. Então, eu espero poder hoje também aqui compartilhar com vocês a minha experiência profissional de longas datas aí para Com poder também certeza, com contribuir. certeza. Muito se fala de encantar o cliente. Será que realmente é possível, Pires? Dá para encantar o cliente? É, ainda mais aí, vou colocar mais uma dúvida aí nessa tua introdução, né? Ainda mais hoje, dentro de uma complexidade que nós temos das multigerações. Nós temos 5 gerações que estão convivendo, 5 gerações, né? 5 encantamentos diferentes, Sim, que então, estão né? convivendo, tá certo? Convivendo e consumindo juntas. Nós temos a geração Baby Boomers, geração X, que somos nós aqui, né? A geração Y, a geração Z, Alpha. Aí a gente pode chamar de geração Zalfa, que está muito junto, esses dois aí. É muito complexo, eu acho que eu vou explorar um pouco você aqui, ó, Roberto, nesse sentido. E Uhum. agora está começando a geração, né, Beta, que é as crianças que estão nascendo 2025 em diante, elas vão ser da geração Beta, justamente conectadas ao IA. Né? E essa geração, provavelmente, daqui uns dias a gente vai ver aí sendo educadas, né? Tendo aula de reforço com avatar e tudo mais. Então, Legal. como lidar com tudo isso? Porque hoje nós temos uma geração que é os baby boomers, os 60 a mais, que é uma geração que extremamente que só cresce hoje no Brasil, né? Que é uma geração que ainda tem muito essa questão do contato pessoal, de ser atendido pessoalmente, que gosta de ir lá no comércio, na mercearia, aquele atendimento de balcão, e que já é uma geração também que está conectada, eles estão hoje conectados, a gente tem que entender isso, mas que tem muito medo da tecnologia ainda, que tem muitas dúvidas, até Uhum. porque é questão de golpe, uma série de coisas. E uma geração que é a geração Alpha, que é a geração Z e Alpha, que é uma geração extremamente conectada. Que essa geração ela fica, né? Ela quer ser atendida pelas redes sociais, ela quer o atendimento rápido, ela quer comodidade, ela tem uma série de exigências que tem. Então, como encantar esse cliente nesse momento? Pois é. Jogo a bola para vocês de volta. E aí, Roberto, dá realmente para encantar o cliente? Eu diria o seguinte, que esse inclusive é o tema da palestra que eu vou estar no dia 4 de setembro. É possível porque a gente tem que realmente entender um pouco do conceito e das situações, da complexidade das gerações, saber o que cada uma deseja e quer e como se comunica. Então vai do preparo profissional de cada um se tornar mais difícil ainda, mas é possível e é necessário que você consiga compreender essa complexidade e se preparar como profissional e até como empresário, e dizer, olha, nós não atendemos somente uma geração, que quem tem mais de 60 do baby boomers, né? Mas nós estamos hoje uma geração cada vez mais exigente, cada vez mais conectada, diversificada, né? Não só no contexto de tecnologia, mas no contexto de social, né? São muitas diversidades e que a gente tem que se preparar muito para poder atender essas empresas e essas pessoas. Então, eu diria que o desafio não é atender só bons clientes no sentido de uma geração que eu consigo me conectar, que eu consigo agradar, que eu Me consigo me identificar, né? identificar. Não, eu tenho que atender todas elas com muita
excelência. E esse é o grande desafio. Então, atender clientes que são bons e que eu me conecto fácil, todo mundo faz. Agora, o desafio é você se preparar, né, profissionalmente e conceitualmente para poder atender a todos. E conseguir fazer essa unanimidade em todas as áreas é algo desafiador. É aí que entra, né, esse grande desafio profissional e empresarial de entender toda essa mudança que ocorre, não só na sociedade, mas também na tecnologia. Sim. Pires, hoje, estás falando aqui de tecnologia, na questão de IA, uma série de fatores. Como é que o empresário tem que buscar esse conhecimento hoje? Como é que ele corre atrás disso? Senão ele fica para trás. Sim. Hoje, na verdade, a gente tem que estar estudando sempre, né? Eu, enquanto um dos meus princípios que eu tenho, e uma filosofia que eu sempre coloco assim, que do dia que você parar de aprender, está na hora de morrer. A gente não para de aprender nunca. Pode, Então, nunca, se jamais. você se acomodar hoje, você vai ser atropelado, pode-se dizer dessa forma, porque você tem que essa conexão de saber utilizar as novas tecnologias, de saber utilizar hoje uma IA. E a gente conversava ainda há pouco. Hoje, Roberto, eu acho que tu concorda comigo, de cada 10 pessoas que usa IA, somente uma usa de forma profissional. A maioria é para fazer uma pesquisinha, saber uma coisa ali, fazer uma correção de texto, né? Faz um uso bem Coisas básico, muito né? rasas. Então, como é que eu estou utilizando hoje a inteligência artificial para produzir mais? Aí a gente pega o vendedor, Roberto, acrescentando o que você colocou ali. Eu posso também utilizar a IA para me ajudar a atender mais. Vamos pegar aí a geração Alpha, né? Que hoje é uma geração extremamente conectada, uma geração que ela quer ser atendida via WhatsApp, ela quer ser atendida e na hora, Não quer o né? contato Isso. físico, né? Então, como é que eu posso ter hoje, dentro de um complexo da minha empresa, você ter ali um chatbot que possa classificar alguma coisa nesse sentido? Não o humano não seja extremamente necessário, mas existem a forma como eu posso atender mais gente ao mesmo tempo e eu possa realmente filtrar e trazer para mim as melhores informações, para que hoje quem tem informações é que domina. Cara, falando de tecnologia, vê uma coisa. Roberto, você que é um especialista em consultoria, não sei se já aconteceu, porque assim, muitas empresas evoluíram, né? Empresas montaram aí há 30 anos, 40 anos, cresceram, né? Mas não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, muitos ainda querem usar o mesmo processo que fez a empresa crescer lá atrás. Isso ainda funciona? Não tem jeito, né? A gente sempre coloca que é preciso se transformar, é preciso mudar, mas às vezes muitos não conseguem ter essa Essa evolução. maturidade de evoluir. Por exemplo, poxa, mas o meu comércio, a minha empresa funcionou há 20 anos dessa forma e eu vou permanecer desse jeito porque eu continuei sempre prosperando e ganhando. Mas a gente já percebe, já sabe, já tem provas disso que a gente precisa realmente se adaptar ao novo, à tecnologia, senão todo mundo realmente consegue ficar ultrapassado. E quando você percebe que precisa realmente correr atrás da adaptação da tecnologia, às vezes não dá mais tempo. Então é fundamental a gente, pelo menos, tentar acompanhar. Eu vou até dar um exemplo meu aqui, pessoal. Você falou de inteligência artificial. Eu ainda uso de forma meio rasa, né? Porque eu uso para fazer uma pesquisa aqui. Eu estou tentando me aprimorar e estou percebendo que se não fizer um curso realmente um pouco mais profundo, eu também já vou ficando ultrapassado. Então, mesmo eu me esforçando para não ser raso nesse estudo, a gente precisa realmente aprofundar. É uma necessidade. Estava conversando com o Pires ainda há pouco que levar um serviço que eu fazia em 2 semanas de tabulação longa assim de pesquisa, hoje eu faço em 6 horas com IA. Então, Perfeito. ajuda muito. Eu vou dar um exemplo É. de os controles gerenciais hoje, que eu trabalho muito nessa área de gestão. Hoje você tem uma facilidade imensa, né, tecnológica, de através dos dashboards, dos BIs, por exemplo, né, Sim. fazer um resumo gerencial de como está a tua empresa de forma online, né? Ou seja, você está sabendo como estão as vendas, as compras, o estoque, tudo que você precisa ver da empresa, você vê hoje em tempo real. Então, isso é algo que a tecnologia proporcionou e que, assim, muitos empresários do passado não têm essa facilidade de até absorver esse conhecimento, ainda ficam ainda na caneta, no É. papel. Eu ando muito nesse interior aí, né, aqui nas cidades Acompanhe você, vizinhas, acompanhe. e a gente percebe que a gente chega lá, até se entristece um pouquinho, né? Que a gente vê pessoas até com uma idade um pouco mais nova do que a nossa. Eu tô com 58, às vezes uns de 40, 45 ainda Na na caneta. caneta e tudo, na maquininha. Não, a gente precisa
fazer uma mudança para aprimorar, e, no mínimo, ou seja, informatizar já é algo até ultrapassado, já é o básico do básico. Já é obrigação, né? Já é obrigação, então ainda tem gente que ainda não tem essa, né, essa tecnologia. Eu tenho uma contribuição para colocar ali, que eu acho que eu não preciso ter o domínio do conhecimento total. O que eu preciso ter é um time. Eu preciso aprender liderança, eu preciso aprender comportamentos, eu preciso saber como é que funciona, mas ninguém nunca vai saber tudo. Você precisa ter um time. E aí, Roberto, eu queria puxar um pouquinho esse assunto contigo aqui, não adianta só a gente fazer treinamento para um time de vendas, que você é especialista nisso também, um time de vendas, um time comercial que tu quer colocar lá, se a gente no primeiro a gente não fizer uma seleção e colocar as pessoas certas nos lugares certos. Perfeito, Né? concordo. Então, assim, é muito importante que a gente saiba hoje fazer um processo seletivo muito bem apurado, definir o time que a gente tem e, obviamente, fazer treinamento. Porque muitas vezes a gente, não, eu quero já um cara com experiência. Só que aquela pessoa, ela vem de lá, ela tem outra cultura, ela não tem a cultura da tua empresa. E a tua empresa, ela tem uma cultura. Seja da fofoca, seja de que for, ela tem uma cultura. Então, vai da gente colocar uma cultura que seja cultura de resultado, foco no resultado, foco nas pessoas. Enfim, de um jeito ou de outro, ela vai ter uma cultura. Vai ter uma cultura. Se ele não colocar, então, alguém vai colocar para ele. Como é que eu vou definir e colocar as pessoas certas? Como é que eu tenho que fazer para poder ter o meu time e poder treinar esse time? Porque muitas vezes você contrata uma pessoa, não, esse cara aqui fala bem, eu acho que ele vai se dar bem nas vendas. E muitas vezes ele vai verificar um DISC, né, lá, uma análise comportamental dele, ele não é uma pessoa que tenha perfil para vender. Ele é uma pessoa que está lá quer para lá para uma sala fechada com um computador, alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes eu acabo perdendo um profissional muito bom, comprometido e tudo mais, porque ele não está no lugar errado. Então, eu acho que tem essa questão aí, eu queria que tu explorasse um pouco isso. E aí sim, vamos para cima do treinamento, né, processos de venda, porque muitas vezes eu acho, não, vamos vender. Tá, aí tu colocaste ainda há pouco sobre Power BI, um monte de outras coisas. Eu controlo os indicadores? A pergunta que eu faço aqui, eu tenho certeza que você vai abordar isso na sua palestra, que eu conheço, já vi algumas palestras suas. Eu sei quantas pessoas entram no meu time, lá na minha loja? Quantas pessoas entram na sua loja hoje? Você que é comerciante que está nos assistindo nesse momento aqui. Quantas pessoas entram na sua loja hoje? Dessas que entraram, quantas compraram? Quantas foram atendidas? Porque muitas vezes a pessoa entra, ela olha para um lado, olha para o outro, ninguém atendeu ela, Daí a gente está vendo de atendimento presencial, né? Isso quando a gente não fala de atendimento online. Porque quando a pessoa chega lá e ela entra no WhatsApp, oi, tudo bem? Ou então ela vai lá na nossa rede social, oi, tudo bem, eu queria saber tal produto. Também que eu tô vendo. é um contato. Não responde, né? Tu imagina, isso tem que ser imediato. Tu imagina que a pessoa chega lá, eu queria saber sobre essa caneca aqui aí. Ó, senhor pode esperar um pouquinho que eu vou pro almoço e eu volto, eu vou lhe atender. Se você fizer uma pergunta agora para mim aqui e eu não lhe responder, é isso que eu tô te falando. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Tipo assim, olha, eu vou deixar, eu vou lhe dar o preço dessa caneca ali, eu vou te falar tudo sobre ela. Mas eu vou almoçar e volto para te atender. É isso que acontece na rede social. Eu entro lá e eu quero que seja imediato. As pessoas são nisso. Quanto mais rápido, melhor, porque não dá. Como eu vi um dia desse, até um que eu gosto muito de assistir, o Ciro Bottini, você não tem como ressuscitar defunto, ou seja, depois que passou um certo tempo, e na internet, às vezes 3 minutos é 3 horas para quem está do outro lado. Você, olha, eu estou esperando aqui há 3 horas e passou 3 minutos. Então tem que ser rápido, ou seja, deu o primeiro contato e às vezes tem hoje o atendimento pela máquina, pelo robô. Então não adianta o robô responder em meio segundo se a parte humana demora 5 horas, 5 minutos, acabou. E principalmente em serviços que são mais emergenciais, mais rápidos e tudo, o cliente já mandou às vezes para uns 3 ou 4. Aquele que respondeu primeiro já ganhou a vantagem, já fez a venda. Porque, Roberto, aí eu vou puxar os sentimentos do ser humano. Qual o sentimento que compra, né? Eu sempre busco nessa questão porque nós somos assim. Então, quando a gente sente raiva, se a pessoa lá não me atendeu, eu vou sentir um sentimento de raiva. Eu não vou comprar daquela pessoa. Se eu entrar numa loja lá e a pessoa fizer com que eu tenha raiva dela, ou ela fizer com que eu sinta medo, que ela quer me enrolar, aquilo ali pode ser uma coisa mirabolante, pode ser tanto rede social quanto presencial. Aquele vendedor muito falastrão, ele causa medo, um certo receio, desconfiança, não compro, né? Então é o medo, raiva, e aí às vezes o sentimento que compra é aquele sentimento de alegria, é aquele sentimento de bem-estar. Nossa, que atendimento, que beleza, me atendeu rápido, me fez isso aqui, isso faz.
Então, o primeiro passo, né, Pires, assim, é a confiança. O vendedor, o atendente, a pessoa que está na linha de frente, ela tem que passar nesse primeiro contato confiança. Quem vai comprar, o cliente, ele precisa se sentir, poxa, essa pessoa entende a minha dor, a minha necessidade, e eu simpatizei com ela, eu confio nela. isso. Essa sensibilidade o vendedor tem que ter, o atendente, para que ele possa ser compreendido e que ele seja, na verdade, entre em conexão com o cliente. Então, se o cliente percebe isso logo na acolhida, às vezes é um sorriso inicial, né? É uma palavra inicial, que é o primeiro momento. Aquele primeiro momento define se a pessoa está mais confiante na tua acolhida ou não. Então, Aqueles 3 segundos ali do esses início, 3 segundos são fundamentais. para fazer uma venda ou não, né? Exatamente. Aí eu posso resumir isso aqui numa frase didática para você que está nos assistindo aqui. Nós só compramos de quem nós gostamos e confiamos. Isso é a base. E essa Tem que confiança, esse gostar, precisa ser feito. Esse gostar, na hora que eu chego, oi, muito bem, Uau. muito bom dia, tudo bem? O meu sorriso faz eu gostar. Gostei de você. Aí depois eu tenho que confiar em ti. E quem não tem essa habilidade, dá para desenvolver, Roberto? Dá para desenvolver, com certeza absoluta. Tem pessoas que saíram praticamente no sistema de vendas ou de comunicação que eram totalmente tímidos, né? Que não tinham essa desenvoltura na parte da comunicação, que é importante, porque você precisa se comunicar de alguma forma, mesmo que seja menos ouvir, porque ouvir também é muito importante no Muito relacionamento, na conexão com o cliente. Às vezes é preciso até ouvir mais do que falar. Então, essa habilidade precisa ser desenvolvida. Às vezes, um bom ouvinte pode ser um excelente vendedor, porque ele conhece exatamente a necessidade do cliente e quando ele vai falar, ele já vai ofertar exatamente aquilo que o cliente precisa. E isso passa também confiança. E a forma da gente conquistar alguém, de você ter essa confiança, né, esse comprometimento, o ouvir, muitas vezes, tem muita gente que fala assim, não, a pessoa para poder conquistar o outro, eu tenho que convencer, eu tenho que falar, não. A gente conquista as pessoas ouvindo. Porque quando as pessoas te ouvem, isso passa um grau de confiança muito grande. Essa pessoa está me escutando. E aí, buscar Eu sou essas... importante, o que o tô Roberto sendo colocou. importante para ela, né? O que o Roberto colocou. Você descobrir qual é a verdadeira dor dessa pessoa. No ser humano, a gente chama de um mapa P3D. Eu aprendi isso agora recentemente, mexendo com IA. Sério, O mapa importante. P3D dessa pessoa. O que é isso? O que é o mapa? Todo mundo tem um mapa, que é aquilo que a gente acredita, que são nossos valores, onde a gente está. Então, a gente tem lá, todo mundo tem, quando a gente se trata de um produto, ele tem problemas, dores, dúvidas e desejos. Como é que é isso? Quais são os problemas que essa pessoa tá tendo nesse momento? Né, que ela enfrenta para poder ela querer esse produto. Qual é o problema que ela tem? Se ela vai Qual é o comprar um problema que ela carro, tem né? pra- Algum problema ela isso, quer qual é o resolver. problema que ela tem? O problema que ela tem pela falta desse produto, que é um caso de um carro. Qual é o problema que ela tem lá? O problema dela tá, né, ela tem ali a chuva, ela não, de repente ela quer uma ferramenta de trabalho, ela quer algo para prazer, Ou ela tem né? um Um tem mais filho que ela filho, tem. né? Então, assim, aí são os problemas e dores. Se ele Quais não são as ouvir, dores que ela tem? A dor poxa, a minha dor é eu poder não posso proporcionar para o meu filho esse conforto de levar ele para a escola, de pegar, né? O risco de poder ir para uma praia, de não sei para onde. Isso aqui são as dores. Quais são as dúvidas? Será que realmente esse carro vai resolver meu problema? Essa marca e tudo mais? Quais são os desejos? Eu quero dar conforto, eu quero ter esse produto, eu quero ter status, porque são várias as condicionantes, né? Então a gente compra por duas coisas, dor e prazer. Eu tô só Perfeito. colocando, tenho certeza que você vai abordar isso lá. Então, dor e prazer. Ou eu compro sempre coloca por uma dor latente ou por um prazer ardente. A dor latente, quanto mais dor eu tiver, quanto mais eu tiver necessidade daquele produto, mais eu tenho interesse de comprar. Ou pelo prazer de querer aquele produto, que aí eu tenho... A única coisa que eu posso dizer assim, que fica muito claro, é o comportamento feminino, que é comprar sapato e bolsas. Pode olhar nas esposas que nós temos, vai olhar lá no armário, mas minha filha, mais uma bolsa. Sempre tem Porque sobrando, essa né? bolsa tinha que combinar com aquele sapato tal. Então é comprado por prazer, isso não foi por necessidade. Porque a necessidade é a dor que eu estou colocando nesse momento. Tá? É verdade. Psicológico também, né? Questão É. psicológica. E como é que desenvolve isso, Roberto? Como é que a gente pode, como é que o ser humano pode aprender isso? Como é que um vendedor, ou mesmo um empreendedor pode desenvolver essas habilidades para venda? Então, ele tem que começar com experiência, ele tem que estudar muito o comportamento humano, ele tem que entender de gente.
Cara, o vendedor Esse tem que Entender entender de psicologia, tem que né? entender, tem que ser é um certo psicólogo. Ele tem que entender de gente, ele tem que andar na multidão para ver como é que as pessoas se comportam. E ele tem que ter essa habilidade de respeitar cada característica, cada ser humano. Porque as São pessoas diferentes. são diversas, são diferentes, se trajam de forma diferente, se expressam de forma diferente, se enfeitam de forma diferente, então se apresentam de forma diferente. A gente tem que ter essa habilidade de entender todos e ser capaz de poder atender a todos também da mesma forma. Que às vezes o vendedor, o cara não gosta que pegue na mão dele, às vezes o cara não quer que fique muito Sim, perto sim. dele, né? Existe Então, um raio de segurança que a gente tem, dentro de uma loja, principalmente. Tem um raio de segurança, que é um raio de mais ou menos 1 metro, 1,5 metro. Se ficar muito em cima da pessoa, ela se sente evadida. Ela se sente, né, como a gente pode dizer assim, incomodada com aquilo. E faz com que tu não compre. Porque aí vem aquele sentimento de medo. E o sentimento de medo não vende. isso, É, isso aparece na pessoa, né? Sim, Aflora então, ali na tanto hora. é que a gente vê, por exemplo, numa loja que às vezes tem 10, 15 vendedores, sempre tem um que se destaca, dois ou três que se destacam mais. É porque eles conseguem ter essa sensibilidade de entender as pessoas lá no fundo. E aí elas conseguem ter também a simpatia delas, que é muito importante. Tanto é que você vai às vezes numa loja, cadê o fulano de tal? Tá aí? Não, não está, então eu volto depois. Ou seja, tem a preferência, consegue entender. Às vezes é a mesma referência, a mesma pessoa é procurada por vários clientes. Então, como é que pode, às vezes, numa mesma loja, onde você tem as mesmas condições de espaço, as mesmas condições de vender, os mesmos produtos, e uns vendem mais, são mais procurados que outros, né? Porque eles estudam, Roberto. Porque eles Estudem, estudam têm essa comportamento, eles têm. sensibilidade. Não é só Exatamente. experiência. Pessoal, vendas é técnica. Vendas é processo. Não é porque eu falo bonito, eu tenho uma cara bonitinha que vai fazer vender. É processo, é técnica. Você tem que desenvolver técnicas. E essas técnicas são o quê? Perguntas certas. O vendedor não deve falar muito. O cara que fala muito não vai te trazer retorno. O vendedor ele tem que fazer perguntas certas. Para quê? Para saber como você acabou de colocar. Qual a Exato. necessidade desse Tem que ser cliente? prático também. Quando eu faço as perguntas certas, o cliente vai contar toda a história dele. Contando a história dele, eu vou ter o produto aqui, seu João. Eu tenho aqui exatamente o que o senhor está procurando. Roberto, você que é especialista aí no treinamento, se entra numa loja um casal, o vendedor deve se dirigir, dependendo do produto, para o homem ou para a mulher? Olha, normalmente se dirige para a mulher, dependendo da situação, né? Se é uma outra mulher, por exemplo, se dirige a ela, porque senão o que é que vai se ela se dirige ao homem, por exemplo, passa na cabeça, no psicológico, poxa, ela já está dando em cima do meu marido. Sim. Tem O vários sentimento de raiva. aspectos O sentimento de raiva. da psicologia que você tem que ir quebrando essa barreira, senão ela está sendo respeitosa, está me tratando de forma correta, está se dirigindo a mim. Então, isso aí você está acertando na psicologia. Você já ganhou um ponto. E assim vai. Você vai um processo, conduzindo o né? E a processo. mulher- A não ser que ela diga, não, olha, fale com ele. Aí ela transferiu a autoridade para conversar com ele. Muito bem. Aí você desenvolve. Então, é um processo. Até Você porque tem que ir isso aí é uma entendendo. questão quando você coloca isso aí, da mulher se dirigir para a mulher, tu colocou muito bem, do respeito, mas também a mulher ela tem um poder de decisão muito grande. Outro ponto A importante. mulher tem um poder de, assim como as crianças. Nós estamos falando agora das gerações, que é a geração, as alfa, né? Que é a geração de um garoto de 15 anos. Hoje ele tem um poder de decisão na família. O garoto de 12 anos. Ah, vamos comer uma pizza. Ah, pizza. Vamos pra pizzaria tal. Não, pai, lá não tem playground, lá não tem lugar pra brincar. Eu vou fazer o que lá? Vou fazer. Ele decide. É ele que vai influenciar a família e comer a pizza em um determinado lugar porque ele quer brincar. Porque é Isso que confortável, porque acontece. tem um palhaço tal, um atendimento X. Por isso que o Roberto falou ainda há pouco, que aí o empreendedor ele tem que estar ligado, né? Ele tem que Sim. ver o que está acontecendo no mundo, o que está se Perfeito. passando, para ele poder trazer isso para o empreendimento dele, né? Senão ele Olha, fica para trás. Perfeito. Eu conversando com algumas pessoas, tudo que tem, digamos, filhos. Hoje os filhos, por exemplo, praticamente determinam o que o Pires acabou de colocar, o local onde você vai de repente comer uma pizza. Ah, tem lá uma brinquedoteca, tem um espaço para a criança, tem. Aí se não tem, eu já não vou naquele local. Então isso tudo também define, né, ali a estratégia empresarial. Isso tudo também faz com que você possa vender mais. Então, agregar alguns fatores ao seu negócio, parcerias, é fundamental para você também prosperar. Eu vi um cara falando uma frase na internet que ele disse, ele estava falando de motivação, era um podcast. E ele levantou e disse assim: cuidado com a motivação dentro da sua empresa.
Porque se você motivar um cara que não quer nada, se ele tava querendo uma vez, ele já não queria fazer, ele vai passar a fazer 10 vezes menos. Porque você vai motivar um cara que não quer fazer nada. Eu tenho até dando um gancho aí na palestra, eu até falo para os empresários, olha, não mande funcionários que não queiram ir. Não, eu queria mandar aquele cara que ele não tá, ele precisa melhorar e tudo isso, cara. Não, Manda isso aí embora, né? eu prefiro que você deixe ele aqui. Mande para mim aqueles que têm muita vontade e falta só alguma coisa de Falta conhecimento, falta técnica. uma técnica, falta alguma coisa para ele desenvolver mais. Aqueles que não querem, não tem jeito. Esses aí vão. O jogador de futebol faz muito isso. Ele pega a bola, bate pênalti, bate falta, né? Treina, 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 treina e acaba Até acertar. até acertar, O né? vendedor é assim também. O Tem que vendedor treinar, também treinar, treinar, precisa fazer treinar isso. e treinar. E aí, Muito. o cara vendeu, para conseguir vender 3 carros. O que que eu fiz para eu vender esses 3 carros? Se ele mesmo fizer um autoestudo sobre ele vai conseguir. De repente ele começa a descobrir a habilidade dele que ele nunca tinha percebido. E aí com a técnica que ele desenvolve nos cursos, nas palestras, né, hoje com a rede social, aí só não aprende mais quem não quer, Sim, né? sim, é verdade. Então ele consegue Conhecimento tá aí, desenvolver né? e fazer a diferença. Queria saber se essa regra do 80-20 vale também para vendedores. Vale. Vale, eu diria o seguinte, porque dentro da Tem empresa, 10 vendedores numa empresa, mais 2 é que eu seguram. sigo, sim, tem, existe. Aí é o grande desafio do empresário desenvolver aqueles outros para que eles cheguem próximo daquela performance ideal. Então ele já tem a chamada linha de corte. Digamos, aquele funcionário que não fatura ou não vende um certo valor, ele já nem merece ser vendedor. Então ele já tem ali, né, um mínimo aceitável para a pessoa, pelo menos, ficar no time de vendas. É Né? também uma outra coisa que você colocou sobre isso, sobre a meritocracia do vendedor. De você, como é que você premia os melhores vendedores? Porque senão você vai ter aquelas mesmas pessoas sendo premiadas. Então você tem que criar metas que sejam metas, vamos colocar assim, metas mais robustas para esses vendedores e às vezes metas que são menos para metas intermediárias, vamos A chamar meta assim. precisa ser execuível É para aquele uma meta vendedor, né? intermediária que você quer que todo mundo chegue. Então, uma meta intermediária e uma meta mais robusta que sabe que aquele cara vai chegar, que aquele outro que aquele vendedor que está ali. Ou seja, um cara que tem grande potencial de venda não pode ter uma mesma meta de um cara que Não, Não, não. de São jeito nenhum. metas baseadas no Tem que ser histórico anterior e dá um pequeno desafio. Normalmente as empresas têm um percentual de crescimento. Vamos dizer que ela tem um percentual de 10%. Então, aquele vendedor que teve um histórico de venda de 100, ele já vai passar para 110. Aquele que era 5 vai passar mais 10 para 55. Então, né, tem que se colocar uma meta dentro do desenvolvimento do potencial de cada um. Claro que aquele que está 55, ele tem que ir cada vez subindo um pouco mais rápido Sim. para ele ficar no patamar médio mais De elevado. todos que estão ali. Buscar uma performance melhor. Inclusive tem empresas, como eu falei, tem linha de corte. Cara, não, aqui o mínimo é 30. Então 30 é o mínimo, não dá para ser menos que isso. Sim. E a E aí, partir daí desenvolve-se o resto. tem E aí empresa tu que tem, porque se tem, eu der uma tem- meta muito forte, tu vai frustrar aqueles que Sim. não conseguem. E aí tu vai ter um nível de frustração e aí o ser humano tem isso. Quanto mais, não, isso não dá pra mim. Aí o cara vai cada vez diminuindo. Então tu tem que ter esse nível de trabalho, de treinamento, um bate-papo diário. Isso é muito importante com o teu time de vendas. Você ter uma conversa com eles para saber, chegar no dia seguinte e dizer assim, olha, Roberto, parabéns pelos resultados de ontem. Vocês lacraram, foram muito bem. Fulano, eu quero ver você hoje. Ontem eu vi que você foi muito pequeno e tal. E aqueles que você vê que tá com alguma dificuldade, ele não pode ser tratado no meio dessa reunião. Ele tem que ser tratado individual. Vem cá, fulano, vamos conversar aqui. Uhum. Eu tô vendo que tu tá diminuindo, você era um cara que estava dando um resultado X, Y, Z. Me coloca aí, o que que tá acontecendo? Mas assim, eu já coloquei isso uma vez. Não é só tu dizer assim, o que que tá acontecendo, que vai dar um monte de desculpa. A pergunta é, como é que a gente resolve, Roberto? Pois é, então, Essa aí, como é que a gente resolve? A pergunta é, como é que a gente resolve? Aí ele vai te Exato. dizer, né? Mas aí vai lá. eu também acho que a gente entra já na parte da liderança. Eu diria que a liderança ela tem um papel fundamental na hora de formar o time. Né? Então, a influência, o jeito do líder tratar a equipe, até mesmo a equipe de vendas, não só de vendas, mas de toda a empresa, do corpo da empresa, todo o time da empresa. A venda, ela tem que chamar, como o Pires acabou de colocar, individualmente aqueles que estão com problema e dizer o que eu, como líder, como proprietário, como gerente, posso fazer para te ajudar a atingir a meta. É isso. Então,
Então, o gerente é um que se coloca a serviço das pessoas que estão abaixo dele, no caso, os Pra produzir vendedores, mais. para produzir mais. O líder ali, a liderança, líder, ela a precisa liderança. ser ele precisa ser um vendedor também, um bom vendedor ou Sim. não? Precisa. Precisa, Ele já tem que ter passado por essa experiência até para ele poder. Nem sempre um bom vendedor será um bom gerente de vendas. Sim. Às Mas, vezes até eu acho que o que estraga, o né? Jonas quer colocar, essa questão do vendedor, é que todos nós vendemos. E eu ali eu tenho que ser muito bem vendedor de ideias, eu tenho que ser muito Porque o cara quando se fala em vender, ele pensa logo num compromisso. produto, mas não é bem isso, Não né? é essa a questão. Os grandes líderes são grandes vendedores. Você pode ver, Todos, todos esses grandes líderes que a gente tem, empresários muito bem sucedidos hoje no Brasil, vamos pegar aqui mais perto da gente, todos são essencialmente muito Vendedores. bons vendedores. Só existe Na minha rede social, eu não sou muito bom vendedor, mas eu coloco lá, na minha rede social, primeiro que for lá, antes de ser Vendedor. empresário, eu sou vendedor. Roberto, tem gente que diz que só existe uma profissão no mundo que é vendedor. Não existe outra profissão. É porque, assim, se você olhar. Tudo que está no mundo É para vender. é para vender. Aí você olha, eu me lembro de um Alfredo Rocha, acho que o Pires chegou, não sei se chegou a trazer, ou também participou, um grande palestrante, e eu gosto muito do que ele coloca aqui. Por exemplo, você olha aqui como um teste, tudo que existe aqui nessa sala foi fruto de vendas. Né? Esse microfone, essa mesa, né? Esse telão, essa iluminação, toda essa infraestrutura foi venda. Então, a roupa que a gente está vestido foi Até venda. mesmo vender sua própria imagem, né? Tudo é venda. Então a gente tem que realmente estar inserido, ter conhecimento. Se você não vende um produto, mas você vende uma ideia, você vende a tua profissão, você vende o teu trabalho. Então não tem como se livrar do processo de vendas. Eu, por exemplo, passei por uma certa dificuldade com muita timidez exagerada. Então, para poder fazer um processo de vendas que é de palestra e treinamento, eu tive que mudar completamente o meu perfil, né, profissional, para poder me expor, para poder falar, porque era o que eu queria. Eu queria ser palestrante e professor. Mas como eu podia ser que eu tinha medo de falar? É quase impossível. Eu lembro até do Alfredo Rocha dizendo, tipo, quando ele começou, chegou a ser um dos maiores vendedores do mundo não, do Brasil, ele dizia o seguinte, quando eu comecei a vender, eu batia na porta e torcia para não ter ninguém. Tomara que não tenha ninguém. Ou seja, como eu vou vender se eu estou torcendo para não ter ninguém? Aí não vai haver venda, né? Então, quer dizer, então a gente tem que desenvolver, a gente tem que ter uma certa agressividade, né? Tem que ter vontade, motivação interior para poder conquistar as coisas, porque tudo realmente não exige luta, exige trabalho, exige esforço. E eu acho que esse é o caminho aí que a gente quer desenvolver. Mas nós somos seres humanos. A pessoa nem todo tempo ela está bem, mas se o vendedor sai da casa dele com problema, quando ele assume a profissão dele ali na loja, no estabelecimento, ali na empresa, ele tem que voltar a vestir a camisa de bom vendedor. Porque ele precisa estar ali impecável, né? Senão como é que ele vai fazer a venda? Como é que lida com essa situação? Aí a gente vai para uma... Quer que eu responda? Pode. Vou ajudar aqui, o Roberto. Aí, nesse caso, tu vai puxar pela a tua liderança. Tua liderança é muito importante em cima disso, que é tu puxar pelo porquê da pessoa. O que move o ser humano é o porquê dele. O porquê eu estou fazendo isso. Qual é o meu... Quando a gente começou a conversar aqui, você falou de um propósito. Porque esse porquê, ele pode ter um porquê. Muitas vezes a motivação daquela pessoa não é o porquê só por ele realizar algo. Nós, nossa empresa Amazon Cursos, a gente está ali para transformar e ajudar as pessoas. Nosso propósito é esse. É ajudar cada vez mais pessoas a se colocarem no mercado de trabalho, diminuir a fila de desemprego desse país e tudo mais. Mas, muitas vezes, o funcionário está ali, o colaborador, ele tem um porquê. Ele tem que dar o melhor dele porque ele tem uma família em casa, ele tem um filho em casa, ele tem alguém que precisa dele. Ou algum propósito maior que ele quer atingir. Que é nessa questão hoje da geração alfa, a geração Z em específico, é isso. Eles têm que ter muito conectado num porquê. Eles têm que ter um propósito, tem que ter um objetivo, eles têm que ter algo que movimenta. Se não tiver isso, ele perde as contas. Hoje o número de turnover que a gente tem das empresas é altíssimo exatamente por isso. Não, isso aqui eu não estou aqui, não quero minhas contas. Não quero mais vender, não quero mais fazer isso. Por quê? Porque ele não achou ali motivo que faça, que movimente ele. Algo que tenha valor para ele, que ele incorpore, que ele vai trabalhar por aquilo, por uma causa. É isso que a gente precisa colocar. Acho que uma causa. Precisa ter causa. Esse tipo de pessoa. E esse desafio, né, Pires, é muito importante porque dentro de um time,
o líder tem esse papel de colocar esse objetivo, esse propósito na equipe para que eles busquem esse objetivo constantemente. Sim. Então aí eles estão sempre motivados e incentivados a buscar sempre um desempenho melhor. Agora, é claro, não é muito fácil, porque cada um tem as suas motivações pessoais. Então não é algo que você consiga injetar em todo mundo. Você pode estimular, mas aí a motivação vem lá muito interna Ela é de muito cada interna. um. Muito E legal. assim, eu sempre coloco também até nos meus treinamentos e palestras que as pessoas têm que procurar assim, um equilíbrio na qualidade de vida. Então, quando ela sai de casa, essa parte do controle emocional, na minha visão, ela é fundamental dentro assim do equilíbrio da vida. Ela tem que ter a família, tem que ter o equilíbrio emocional, ela tem que ter o lazer, ela tem que ter a parte espiritual. Esse equilíbrio, se ela não cultivar, eu diria que ela fica deficiente até mesmo na hora da produtividade. Pessoas mais equilibradas produzem mais, né? Pessoas mais saudáveis de corpo, de mente, de Sim. espírito, produzem mais. Tá mais do que Então, provado isso pela ciência, né? exato. Quem Então, cuida mais da então atividade física produz mais, né? incentivar tudo isso, o líder tem uma capacidade muito grande de dar uma verificada onde está faltando e dizer, olha, desenvolve isso aqui, né? Então isso acaba fazendo uma pessoa mais completa, integral, e aí a produtividade normalmente aumenta muito. Com Como é, certeza. como é que a gente faz para ter pessoas certas nos locais certos, Pires? Aí acho que aí é o Pires, porque ele está bem especializado na hora de fazer as pesquisas, de fazer um perfil, né, do profissional. Porque assim, é uma também dificuldade das empresas definir quais são os cargos que ela precisa ter. Que às vezes tem uma dúvida muito grande. As empresas não sabem quais são os cargos e a quantidade que ela precisa de verdade. Às vezes ou está sobrando ou está faltando. E aí, na hora até de pedir alguém, essa pessoa não vai se encaixar lá, não porque não foi dito qual é o perfil da empresa que requisitou, é porque ela não organizou ainda internamente a estrutura necessária. É importante que né, antes nessa organização do time, como o Roberto começou a falar aqui muito bem sobre isso, é tu ter a definição de cargos. Você ter ali o chamado script job. Para quais são os cargos que eu tenho? Porque muitas vezes Qual a a gente função de tem uma cada cargo, função, né? tem alguém ali que ele ocupa 2, 3 funções. Quando a gente começa uma empresa, eu sou o dono, né, o CEO da empresa, eu sou o vendedor, eu sou financeiro, eu sou, né? Então você acumula vários papéis. A empresa começa a dar uma crescidinha, bom, eu já preciso de um vendedor. A gente já compra um vendedor, já compra a mão de obra de alguém para ir para vender. Então ele já passa a ser o CEO financeiro, né, o diretor do RH que ele tem lá, porque agora ele tem um funcionário. Então ele é RH, ele tem já um vendedor que está ali. E a coisa vai crescendo. Como ele colocou, precisa disso. Então, para a gente ter um time e colocar as pessoas certas no lugar certo, tem que ter o feeling de entender que nem todas as pessoas ela tem a habilidade de estar na venda. Entendeu? Por mais que às vezes ela se candidate para um cargo de vendedor porque ela está precisando de emprego, e o que tiver na hora ela vai pegar. É. Mas muitas vezes você vai identificar essa pessoa que ainda, nesse momento, tem vários testes que existem, que são perfil comportamental, que você pode observar, e aí você erra menos. E, Então, nesse e, e, a perfil e precisa também até a pessoa que vai participar de uma entrevista também precisa ter, às vezes não busca essa clarificação, né? E chega no despreparado, às vezes, para uma entrevista de emprego. é o que nós mais temos, meu querido, é isso. Você mesmo fez agora recentemente uma seleção usando né, a nossa estrutura, que a gente tem um serviço 100% gratuito no Amazon Cursos, que é o Emprega Mais, de encaminhamento dos nossos alunos e das pessoas que procuram. Tem uma pessoa que perguntou assim, quanto vocês pagam? Já vai nisso. Aí eu perguntei para ela, quanto você pode fazer eu ganhar? Tá vendo? Então você já tá me colocando aí. Então na hora que a gente vai lá, eu mando às vezes, Roberto, 20 pessoas, e aí tu liga, vai só 10. 10 se candidataram para uma vaga que ela tá sabendo que tá Das ali, 10 ela foi 30% contactada. não vieram. Fulano, Joãozinho, você tem essa vaga assim, você tem interesse? Tem. E a pessoa não vai. Então, tá no nível hoje, porque primeiro é que ela quer escolher o que ela tem. É dentro dessa questão do propósito que eu estava colocando. É uma geração Z, uma geração mais difícil de se lidar, porque elas têm que ter propósito, elas têm que ter motivos. E muitas vezes ela não se identifica com a tua empresa, muitas vezes ela não se identifica com aquele cargo, né? Então, aí tem essa questão, quanto que eu ganho? Porque tem essa questão de, antes das pessoas, e a gente vai para uma questão mais filosófica, antes da pessoa ter, ela poder colher, ela precisa ser. Sim. O que eu sou?
que eu sou formado, qual é a minha experiência, qual é o meu know-how que eu tenho. Tudo isso é o O que eu nosso, vou é o entregar, meu né? comportamento, são os meus valores. Exato, Tudo isso faz exato. parte do meu ser. Mas para eu ter, o que é esse ter? A juventude hoje já quer ter um iPhone, ela quer fazer boas viagens, ela quer pertencer a grupos que tem um custo muito maior para você estar nesse grupo, que é de consumo, que a gente pode colocar ali. Então, tem que fazer. Eu já ouvi algumas frases, Todo mundo viu, quer Kenneth? chegar, só um minutinho. Todo mundo quer ter o sucesso, mas não quer pagar a O preço, peregrinação. o preço do preço necessário, sucesso. o preço do sucesso, né? Então, eu já quero chegar numa empresa, eu nem bem terminei a minha faculdade lá, sabe, seja lá de qual for, e eu já quero entrar no mercado ganhando que nem um sênior. Eu não sou nem júnior. O processo de entrega ainda não está ainda, É. não tá ainda no nível, né? Eu percebo que a geração mais dos 20 anos aqui praticamente, elas querem. Eu até ouvi da boca de muitos assim, eu quero me tornar logo milionário, rápido, sabe? Então quer dizer, dizer, olha, tem um caminho. Não, mas é logo, eu quero 2, 3 anos já. Olha, Quero me exige. aposentar já, né? Então exige realmente dessa juventude um pouco, talvez mais de consciência. Às vezes não querem entregar, né? Mas querem receber tudo aquilo que ainda não puderam fazer. Que existe um Então, processo bem básico, né, Roberto? sim, Se você paga 2.000 para uma pessoa, essa pessoa tem que gerar no mínimo para quanto para a empresa? 10.000. É. Eu acho. é por aí. Se for um Então, serviço, grau de- Se Porque for, senão, porque se, Grau, grau se de o, produtividade, Desculpa, né? é, De porque resultado. se o cara ganha 2.000 mês e o serviço que ele está fazendo está gerando R$ 1.000 para a empresa, é, É ela aquela tá dando questão da entrega, prejuízo. né? né? A entrega que eu estou tendo que É. fazer. E a gente não está aqui defendendo a nossa geração X. Certo. Nós estamos fazendo uma análise de mercado aqui que eu, hoje, 90% dos meus colaboradores, acho que um pouco menos, talvez uns 85%, eles estão nessa faixa etária entre 18 e 23, 24 anos. E eu tenho diretores de 24 anos, 25 anos, muito É uma competentes. equipe bem nova mesmo, Entendeu? bem É uma equipe competente. muito nova, mas que tem um pessoal ali muito bom. Mas a gente tem assim, esse nível de novo de qualquer coisa eu não quero mais. Olha esses dois Não aqui. é que a, São espertos pra caramba. Estão tudo nessa faixa aí de. Tá com quantos anos? Mas são as exceções, viu? então. 21. Mas a gente não pode colocar mais 21. Esse aqui chegou com 17 aqui comigo. Mas é muito importante que essa juventude que está aqui, elas cultivem esses valores e que sabe que o caminho tem esse trabalho, Precisa. tem, né, uns degraus a subir. Eu não sei se. depende de Eu não, Então não tempo. existe Roberto, mágica. eu não sei se o fato também dessa galera ser muito tecnológica, eu não sei se o fato desses empresários ficarem ricos muito rápido, né? Que montaram uma Uma startup, né? startup Mas quantos entendeu? são? De cada milhão, Isso que quantos é se mais tornam talvez São milionários? exceções. talvez seja mais fácil o cara ganhar na loteria do que fazer o que acontecer O que com eles ele, o fizeram. que eles fizeram, né? Exato. Então talvez isso talvez influencie também, não sei, estou falando assim aleatoriamente, não pesquisei isso em nenhum lugar, Pois é, mas então, talvez venha um pouco daí para a também. gente isso. fechar isso aí. Então, assim, para ter uma equipe hoje, eu quero ter uma equipe comercial. Eu tenho que ter ser muito criterioso no processo de seleção dessas pessoas. Não é contratar qualquer um. Se eu não for muito criterioso, e às vezes, por isso que tem empresa que tem vaga ali que fica um tempão. Porque ele não vai catar qualquer um para colocar no lugar. Ele tem que fazer um processo seletivo muito bom. Logo depois que vocês têm que fazer um bom onboard, no sentido de fazer com que essa pessoa entre dentro do processo de cultura da empresa, e aí vamos treinar. Seja ela que já venha com experiência ou não, ela passa por um processo. Teve um podcast que a gente conversou sobre isso aqui, né? Foi. Quando ele entra na minha empresa, ele é um bebê, né? Ou seja, aquela pessoa que ela entra ela não sabe nada sobre a minha cultura. Por mais que você seja um gerente sênior, tu entra na minha empresa, tu vai passar por um processo de adaptação, bebê. Depois eu entro no criança, em qual né? Tem todo um acompanhamento. Depois eu vou aprendendo, eu vou conseguindo ter mais domínio sobre o que tem a minha função, eu passo a ser um adolescente, depois eu vou ser adulto. E cada uma dessas fases exige de você um tipo de liderança. Uma liderança que deixa mais à vontade, uma liderança que está mais perto, orientando, uma liderança que treina muito mais, e a liderança que é o ideal hoje, você ter os colaboradores que tu delega e confira. Mas sempre existir. Delegar e conferir. Delegar e conferir. Só delegar, vai dar erro. Vai. Vai dar Mas tem uns que vai dar ruim.
Tem uns que não fazem, contrata o cara e joga o cara lá, vai Eu diria fazendo que um aí. dos pecados mais graves que tem da liderança é não acompanhar e não controlar. E não treinar também. E não treinar, mas assim, não acompanha, às vezes não sabe. Entregou uma tarefa, até mesmo uma tarefa simples. Entregou, é para entregar daqui 5 dias. E depois dos 5 dias não cobra. Então, quer dizer, isso aqui vai acostumando mal o próprio funcionário, ele não vai mais fazendo o processo. E aí o que ocorre depois é uma briga, é uma discussão. Por que não fizeste isso, aquilo? Já entra num nível de conflito, porque às vezes é culpa do próprio líder que não fez a cobrança no dia. Porque se você cobrar, ele diz, não, ele vai cobrar, ele vai exigir. Isso é um método de delegação. É, Roberto. tem que ter a parte final do controle, né? É um método de Da delegação. cobrança. Eu tenho que, na hora que eu delegar, eu devo delegar de forma que a pessoa entenda. E muitas vezes quando eu delego, eu ainda digo, sim, como é que nós vamos. Repete para mim, como é que vai ser? A pessoa vai dizer para mim, eu quero saber se ela entendeu. Porque às vezes eu me comunico, eu não estou me comunicando direito. Porque comunicação é o que o outro Concordo. entende, né, É, cara? ela não Exato, entendeu, é. tá? Você entendeu? Eu delegar por escrito é muito importante também. Isso aqui é o que você vai fazer. Prazo para ser feito, tal horário. Então eu tenho que dar prazo. Quais são os indicadores? De que forma que tu vai me entregar isso? É um relatório? É em números? Né? Desse resultado. Então, são 3 coisas básicas. Na hora que eu delegar algo, eu tenho que dizer um prazo. E acompanhar isso. Porque senão, que nem ele disse, Senão eu vou delargar, né? eu vou Delargar, delargar. aí Exatamente. fica- Delargo e depois eu me frustro, eu estou estressado. Ainda tem gerente, líder, que ele vai lá e se vinga do colaborador. Ele vai lá e faz. Fez a parte pior. Ele vai lá e faz. Entendeu? O cara não fez, eu vou lá e fiz, entendeu? Como é que, Roberto, como é que a gente pode desenvolver essas questões dentro da empresa? Assim, com o teu treinamento, por exemplo, o que você leva para as pessoas como ferramenta, como aprendizado? Não, eu trabalho, na verdade, também com consultoria. Então, eu identifico, na verdade, junto com o proprietário, tem que ser uma parceria muito próxima para que a gente entenda os problemas da empresa nas várias áreas. Normalmente, eu olho por setor. Eu olho a área comercial, eu olho a área financeira, eu olho as pessoas, a equipe, olho os processos e vejo onde que tem mais necessidade de melhoria. E traçar um plano. Olha, vamos melhorar então. Aqui tem uma necessidade maior de pessoas, colocar a pessoa certa no lugar certo. Então vamos verificar quais são os cargos, o organograma da empresa, vamos ver o perfil, vamos ver as atribuições e ir colocando as pessoas para poder a empresa funcionar bem. Então depende da situação. Cada empresa tem uma necessidade. Às vezes não é estrutura organizacional, às vezes é o processo de venda que é fraco, não tem. Existe já uma empresa funcionando, mas aí não tem uma empresa, não tem uma equipe que venda, não tem um Comercial. sistema de E marketing é o erro. que Toda faça. empresa tem que vender. Às vezes não tem essa parte É. comercial. Não tem. E tu acaba sendo mediano. Ou seja, é uma venda passiva que a gente chama. Espera que os clientes comprem. Marketing de esperança. É, marketing de esperança. É. Eu não posso esperar. Mas se não vender, não tem cliente, né? Exato. Toda empresa Tem precisa empresa vender. com uma estrutura imensa, às vezes muito bem preparada, tem capacidade de vender mais e está faltando esse detalhe. E aí, então, precisa desenvolver essa área. Então, depende de cada situação. Aí vem a parte financeira, que empresa, qual o produto que tem mais lucro, que tem menos lucro, se dá para melhorar a precificação ou não. Tudo isso é importante, porque às vezes eu estou vendendo muito, os clientes estão satisfeitos, os funcionários estão satisfeitos, mas eu estou tendo prejuízo. Então, tem algo errado. Aí você pode ver que pode ter precificação inadequada, né, com margem de lucro muito baixa. Aí te exige trabalhar Então o muito, custo dele está vender- muito alto, né? ou o custo está muito elevado, as despesas fixas. Então, tem que olhar diversos aspectos. A empresa tem um dinamismo muito grande que requer, assim, é uma espécie de... Um médico é um médico que é generalista, ele entende um pouco de tudo. Então, a primeira parte é fazer esse diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, Fazer o treinamento. começar a trabalhar pontualmente. Muito bem. Tudo Então, bem. Roberto, a gente espera desse teu treinamento, que vai Opa, acontecer qual dia? Vai ser no dia 4 de setembro, que é como encantar, fidelizar e multiplicar clientes. Que a gente deu uma palhinha aqui, mas tem muito conteúdo para Claro. passar lá. Imagina, com E certeza. espero que as empresas possam também aí ter Nosso time essa já tá, maturidade. viu? Pois Já é, tá. o time do Pires já está completo para estar lá dentro da palestra, assim como várias que já se colocaram. Eu estou com poucos ingressos já para poder finalizar o processo de venda. E até eu estava conversando também sobre isso, né? Porque eu também tenho essas dificuldades, né? De ser mais comunicativo e tudo, né? Por inibição, mas eu tive que desenvolver essa habilidade. E eu vi que
Então, estamos no caminho certo. Então, desenvolver essa habilidade é importante, né, da venda. Precisa, senão não vai. Não, é. E eu falar de venda e atendimento sem vender não dá. Não dá. Precisa. Olha, a gente ficaria aqui muito tempo Mas batendo um é papo assunto, né? legal. Sim. Assunto pra caramba. Vai ter que marcar um próximo. Pires, dá um exemplo aí básico aí para quem está nos assistindo. O que é que tu pode deixar como conhecimento para quem está em casa nos assistindo nesse momento? Meu querido, eu acho que se a gente for falar de vendas, a gente tem que dizer que todos nós somos vendedores. Isso aqui é fato. Mesmo que você não queira, você pode vender contra, que é quando você deixa de vender. Então, tudo que existe no mundo é para vender. Você tem que ter conhecimento de venda, seja qual seja a sua profissão, você vai ter que desenvolver a arte de vender. Deveria fazer parte de toda a faculdade, você se formar primeiro, terminando de se formar, você teria que fazer um curso de vendas para que você pudesse vender o seu produto. Ou se vender, se você é um serviço, porque às vezes você é um médico, você é um fisioterapeuta e tal, como é que eu vou me vender? Como é que eu vou trabalhar a minha imagem, etc e tal. Então, tudo que existe é para vender. E vendas é um processo, vendas é técnica. Então, o Roberto está aqui, eu conheço o trabalho dele, eu recomendo, né, que quem puder mandar o seu time lá com ele, com certeza vai sair de lá com técnicas de vendas ali, melhorando. Porque não é só você, mas aí tem que dar continuidade. Você tem que ter essas reuniões, você tem que ter os indicadores, você tem que conhecer quais são os processos. Aonde que está, sabe olhar a caixa d'água? Onde é que está vazando dinheiro? Ou seja, onde é que eu estou perdendo dinheiro? Porque a questão básica, e aí eu acho que a grande lição que a gente pode deixar hoje né, não é quanto eu estou ganhando. Chegar qualquer empresário hoje que ele tem um sisteminha, ele vai dizer assim, ganhei tanto esse mês, faturei tanto. O fulano vendeu tanto, outro fulano vendeu X, Y, Z. Mas a pergunta é, quanto você deixou de vender esse mês? Se você tivesse vendido mais, tivesse aproveitado as oportunidades de tantos clientes que chegaram aqui que não foram atendidos, tantos clientes que chegaram lá que deixaram de comprar porque faltou um pouquinho mais de insistência, ligar para o cliente, olha, passa uma mensagem, seu João, a gente tem um desconto especial aqui para o senhor ver aqui comigo e tudo mais. Faltando isso, então eu deixei dinheiro na mesa. Então, quanto eu deixei de ganhar, que se eu tivesse ganho isso aqui faria uma diferença muito grande no caixa da tua empresa? Pense nisso. Roberto, qual é o aprendizado aí bem prático que você deixa para quem está nos assistindo? Então, eu diria que gestão de maneira geral muito importante, né? Ter cuidado de todos os processos, saber que uma empresa ela não é feita somente de uma área. Eu sei que tem muitos palestrantes aí dizendo que só vendas é o importante, mas eu acredito que realmente tem que cuidar. A venda é o oxigênio, mas tem vários setores, porque senão você só vende uma vez e ela não se torna consistente para vender de novo. Então tem que ter gente, tem que ter processos, tem que ter qualidade, tem que ter produto, né? Se não tiver tudo isso, a venda não se torna recorrente. E dizer que também tem vários níveis de vendedores. Então tem vendedores iniciantes, que às vezes deixam o cliente muito insatisfeito, até com raiva às vezes. Às vezes o pessoal está com o celular na mão, atendendo, e aí não sabe como Você dá atenção para o WhatsApp. Não sabe se dá, exatamente, dar atenção ao WhatsApp, às mensagens e dar atendimento ao cliente que está presencial na frente dele. Isso tem causado assim, muita insatisfação. Então existem níveis de vendedores. Existem aqueles vendedores já um pouco mais cuidadosos, que já tem essa preocupação de dizer, não, só um momento, por favor, eu posso só passar essa mensagem que é algo urgente. Ou seja, tem esse cuidado de ter todo esse preparo, né, de avançar um pouco mais. É um vendedor mais, num degrau mais acima. Tem aqueles que já estão num nível de excelência tão grande que conseguem um nível de satisfação com os clientes de maneira mais elevada e já erram muito pouco. Você já consegue fazer quase todos os clientes muito satisfeitos. E existe o último degrau, que é aqueles clientes que, além de tornar esses clientes muito satisfeitos, tornar esses clientes encantados. Aí eu deixo o segredo para poder dar palestra no dia 4 de setembro. Quando ele vai deixar de ser mero cliente, ele passa a ser pastor, porque ele vai trazer outros clientes. É quando ele passa a indicar. Exatamente, ele passa a ser vendedor. Quando o cliente passa a ser teu vendedor. Para você que ficou aí até agora, pega esse vídeo aí, curte, compartilha, passa essa informação aí para aquele teu amigo, para aquela tua amiga, tá? Um forte abraço, até a próxima. Obrigado, Roberto Pires. Sempre, meu amigo. Brigadão.